faz uma hora que a gente tá conversando, 5h30 da tarde, a gente vai falar agora sobre Rogério Ceni. Por que Rogério Ceni? Porque, além de ser ídolo gigantesco, pra mim, o maior nome da história do São Paulo... Sem dúvida, concordo com você. O Plihal tem uma relação próxima com ele, escreveu livro. Já foi mais próxima. Já foi mais próxima, mas... Bem mais próxima, mas dá pra dizer que pro universo o Rogério é próxima. Então, e você escreveu um livro, Maioridade Penal dele, né? Enfim, e você também fez um documentário. Fiz um filme dos 100 gols. O filme dos 100 gols e tudo mais. Então, assim, o Fábio Moreira pergunta aqui. Obrigado pela contribuição, Fábio. Plihal, como foi o processo de escrever junto com o Rogério o livro Maioridade Penal? Escreveria um livro de outro jogador do São Paulo? Eu fiz também mas aí eram de conquistas, né? 92 com o Raí, contando do primeiro título mundial, do ano do primeiro título mundial. Na verdade é o seguinte, o 92 foi o Raí, 93 foi com o Zete. Qual que era a ideia? E foi bem sucedida. Os dois livros foram bem sucedidos, ainda bem, o do Raí e do Zete. O do Rogério também, mas eu estou falando das conquistas dos dois primeiros mundiais, que basicamente a ideia era a mesma. Você contar o jogo minuto a minuto, e aí, de acordo com os jogadores que participavam daquela jogada, a história de cada um, não só naquele jogo contra o Barcelona e contra o Milan, mas na temporada. O que aconteceu com esses caras na temporada? Que jogo que eles se destacaram, tudo. Então, ao contar São Paulo e Barcelona e ao contar São Paulo e Milan, eu contei os anos inteiros de 92 e 93. Incrível. E eu assisti a esses dois jogos várias vezes, enfim. O do Rogério não tinha a pretensão de ser uma biografia, foi um livro de histórias da vida do Rogério, mais a vida esportiva mesmo, a partir ali da chegada dele no São Paulo em 1990. Parágrafos curtos, capítulos curtos, bem curtos mesmo, assim, de no máximo 5 páginas, cronológicos, esses capítulos, e contados em primeira pessoa. Aí é que está o negócio, porque o Rogério é muito minucioso, muito detalhista, e diferentemente de Raí, Zete, que falavam para mim, mas assim, numa super boa, toca aí que tá lindo, o Rogério controlava a parada frase por frase, vírgula por vírgula. E era muito legal. O processo de confecção do livro foi um barato de fazer. E a gente fez, na reta final, fez a toque de caixa, porque era já no segundo turno do do campeonato de 2008, para ser lançado obrigatoriamente no início de 2009. Então a gente teve que fazer tudo em 3 meses. Nossa. E pegou justo aquela fase de recuperação do São Paulo naquele Brasileiro. 18 jogos São sem Paulo perder, de né? meio desenganado, não vai ter pra, sei lá, tinha que ganhar 9 de 10, alguma coisa assim, empatar o décimo. E aí a gente fazia o processo todas as semanas de forma idêntica. Era assim, ele era muito amigo de um dono de um restaurante japonês ali perto do Morumbi. Ele morava ali perto do Morumbi, naquela praça do Palácio, Vinícius de Moraes. Então a gente ele pedia um barcão, chegava um barco de japa, a gente jantava. Delícia, hein? A gente conversava sobre fases da carreira dele. E na semana seguinte, daquela conversa, eu já vinha com os capítulos escritos. A gente passava a primeira metade do tempo lendo juntos esses capítulos. Como era preciso que o cara em casa identificasse o Rogério ali, e o Rogério era super atento aos detalhes, cada palavra que, por exemplo, ele não usasse normalmente, não use normalmente, ele pedia para ser substituída, tal. Assim, em termos de conteúdo, ele não pedia para mexer muito, não. Eu falei mal desse cara aqui, eu não queria que ficasse desse jeito. Não, isso até aconteceu, mas pouco, mas na forma dele falar... Na linguagem dele. Na linguagem dele, no vocabulário dele, ele foi muito minucioso. Então, a gente relia,
eu modificava uma coisa ou outra, e aí na segunda parte do trabalho a gente já começava a conversar o que eu escreveria para a semana seguinte. Então a gente acabava 2 da manhã, 3 da manhã, ele tendo que treinar no dia seguinte às 8. Ficou bem próximo dele, então, bem próximo. Bem próximo. Mas eu já era, aí nessa época eu já era bem próximo. Uhum. Mas esse foi o período talvez de contato assim mais frequente com ele. Eu até ia te perguntar, você já viu o Rogério se emocionar? Nas conquistas. Mas assim, em off, nas conquistas ele se emocionou muito no Rosário Central, em 2004, depois do título da Libertadores e tudo mais, tá? Mas você já viu ele se emocionar, assim, até, não necessariamente ao São Paulo, porque ele parece um cara bastante sério, Não, né? ele não é de demonstrar mesmo, não. Estou pensando aqui. O Rogério, assim, ele tem algumas características muito próprias. Quando ele se dispõe a fazer um troço, ele faz direito. Então, por exemplo, uma vez eu e o Losetti ainda estava no Lance, a gente ficou uma semana na fazenda dele lá em Sinop. Lá pertinho, perto de Sinop, né? Mato Grosso. Né? O Losetti fazendo as coisas para o Lance e eu fazendo um programa especial do Rogério para ser veiculado na ESPN. E aí, o cara, e ele já era, ali foi logo depois do bicampeonato brasileiro. E ele tinha sido escolhido, craque brasileirão, bola de ouro. De ouro, é. Bola de ouro, na verdade, ele ganha em 2008, no ano seguinte. Bola de ouro da Placar. 2007 foi quem, você lembra, não? 2007 eu não me lembro. Alguém de São Paulo também, né? Provavelmente. Não sei se foi o Hernanes. Ah, pode ser. Pode ser. Acho que foi o Hernanes. 2008 foi ele. Até tripé da câmera ele carregava, cara. Ele gravava, a gente levou uma PDzinha para fazer umas imagens assim de detalhe e tal. Na época, um cinegrafista com um equipamento grande e tal, e a gente tinha ali umas câmeras de apoio. Ele gravava muita coisa. A gente ficou uma semana lá, foi espetacular. Abertura total, assim. A gente estava junto com ele, né? Dormindo na mesma casa, tudo com a família dele, tomando café da manhã, almoçando e jantando. E o cara era o jogador do Brasil. Abertura total. O Losetti lembra bem desse período também. Quando ele vai fazer aquelas ações no estádio do Morumbi e tal, de tour e tal, não é toda hora que ele faz, mas quando ele faz, ele fica 5, 6 horas andando com os caras para cima e para baixo do estádio. Ele se entrega ali. O Rogério, a última vez que ele foi embora da vez faz um ano. Eu devo ter tentado ali uns 3, 4 meses ali direto. Chegou a hora. Quando ele vai para chegar 2 horas antes para gravar o programa e ficar 3 horas depois. Ele vai para fazer legal, para fazer aquela visita ser um acontecimento, entendeu? Isso é muito... Qual que é a maior virtude dele para você? Cara, eu acho que ele é um cara generoso, assim. Eu já vi demonstrações assim do Rogério com gente muito muito simples, mas demonstrações muito muito fortes, assim, sabe? Gente assim com as maiores dificuldades que você possa imaginar, e o Rogério sendo muito afetuoso, dando uma atenção muito grande, ajudando mesmo. Isso eu já vi diversas vezes. Então, acho que assim, ele tem um... E, do ponto de vista profissional, como eu tive duas situações comerciais com o Rogério, para negociar, meu amigo, não tem igual. Ele é ótimo, né? Não, ele é tão bom quanto o goleiro, quanto o batedor de falta. Eu sou molenga, tal. Ele é pé no peito e ele consegue as coisas. Sim. Tanto que ele era o cara que negociava, sempre negociou premiação, tal, e vinha disso, além, claro, dele resolver muitos jogos. O respeito que ele tinha dos caras que jogavam com ele partia muito desse lance dele brigar por todo mundo. E até nesse sentido, Plihal, há um burburinho que o Rogério se dava com alguns jogadores e não se dava quanto jogador, tá? Quando ele jogava e quando ele tinha problemas com alguns jogadores e com outros. Você que, conviveu muito perto dele essa época e, enfim, jornalista de mão cheia. Quais jogadores você sabe que o Rogério gostava e ele não gostava enquanto ele atuava pelo São Paulo? Que ele teve problemas, assim. Puta, falar os caras que ele brigou... Brigou não, assim... Não, nem brigou, não, mas... assim, cara, não aconteceu bem pouco, viu, cara? Pouco? A ponto de eu não lembrar, assim, de alguém pra dizer ele... que tinha problemas e tudo mais. O Pato, por exemplo, não morria de amores pelo Pato. Não. O Pato até falou isso recentemente. O Pato não é o perfil de jogador que o Rogério, né? E aí eu não tô nem falando do perfil enquanto posição em campo.
ou disposição, ou falta de disposição Sim, em campo. sim. Assim, não tem o tal fogo sagrado, aquela coisa. O Rogério, ele sempre exigiu, jogando bola dos companheiros e depois dirigindo os caras, uma entrega total. E não que o Pato não se entregasse, mas o Pato não é aquele cara do sangue nos olhos. Sujar o calção, o calção, dar carrinho. Agora, o que mudou muito é que são as predileções do Rogério enquanto função em campo, posição, estatura. O Rogério, eu sempre imaginei como técnico de futebol, mas dirigindo equipes que prezassem pelo aspecto físico, times grandes. E não, o Rogério, e assim, não importa muito, é o que eu achava antes, tá? Não importasse muito, não importaria muito a qualidade técnica, mas o cara o jogador operário, o time do tricampeonato, aquele tipo de time. Mas não, o Rogério acabou indo para o caminho contrário. Times que, acima de qualquer coisa, jogam futebol, assim, isso até acima da questão física ou enfim. O Rogério é um cara que tem uma visão de futebol como treinador muito diferente da que ele tinha como jogador. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Você acha que ele volta? É impossível de saber, né? É possível, mas acho que Dessa vez vai demorar um pouco bastante. Mais. Você vê, essa última foi de 17 para 21, foram 4 anos. 4 anos, 21, 21, isso mesmo. Eu acho que agora vai demorar mais. E vai ter que, obrigatoriamente, ser num momento mais favorável do São Paulo, porque quando o Rogério trabalha no São Paulo ainda caótico, o São Paulo já foi muito mais do que está hoje, mas ainda não, a situação está longe de estar resolvida. Sim. Ele absorve demais os problemas, né? Problemas que não deveriam caber ao treinador. Ele assume muita coisa. E aí fica uma mochila pesada para todo mundo, para ele, para o torcedor que também sofre vendo o Rogério sofrer. Fica uma carga até em termos de energia ruim. Sim. Acho que isso depôs bastante contra o segundo trabalho do Rogério, especialmente. Principalmente por ter perdido 2 finais, né? Acho que se ele consegue um daqueles títulos... Sim. A coisa ia dar uma suavizada. Como o título... Tudo bem, ele não chegou perto de conquistar um título do tamanho da Copa do Brasil. Mas o São Paulo está ainda naquela situação que qualquer conquista é muito bem-vinda. A gente começou o nosso papo hoje falando do Paulista de 2021. Se ele conquista ali um título sobre o Palmeiras, eu acho que ele ia ter mais leveza, essa carga pesada que a gente acabou de falar iria naturalmente diminuir. E a última pergunta sobre o Rogério, e até eu escrevi uma crônica sobre isso, e eu te mandei, Sim. E você até enviou para ele a crônica. Eu escrevi 2 crônicas sobre o Rogério, e a primeira delas foi de um torcedor que sempre teve o Rogério como o maior ídolo, que eu escrevo falando que aquele Rogério nunca voltou pro São Paulo, é o nome da crônica. Porque o Rogério, enquanto jogador, foi o jogador que talvez tenha mais habilidade pra falar com o São Paulino e com a São Paulina. O Rogério era... Ia no ponto certo. Ia no ponto certo. Aquela entrevista depois do Universitário, em 2010, ele vai no meio. Pra você no Japão, ele falando as coisas. É pra vocês, eu amo... Então o Rogério sempre dominou isso, porque a gente sentia isso. O Rogério é o maior ídolo da minha vida, sempre vai ser por conta disso. Mas houve aquela declaração que eu escrevo no texto, assim, que pra mim pegou todo mundo de surpresa, assim. Todos os São Paulinos do tipo, caramba, você não precisava... Não é comparar o Flamengo com o São Paulo, é comparar o flamenguista com o São Paulino. Ele foi numa parada mais sagrada ainda. E aquilo me machucou enquanto torcedor. Eu não Na ânsia de conquistar o torcedor do Flamengo, ele foi descuidado com... Ele foi mal com o torcedor de São Paulo. E vocês têm alguma informação se ele... com ele mesmo, sabe que aquilo foi uma bobagem? Eu já falei na lata pra ele que achei que aquilo foi muito ruim. Que era algo que, para ele recuperar o carinho do torcedor de São Paulo, ele teve que remar pra caramba. Acho até que ele conseguiu na segunda passagem. Se existe alguma coisa que ele tenha de relevante conseguido na segunda passagem, foi resgatar a relação dele com o torcedor de São Paulo. Que, você vai se lembrar, nos primeiros jogos do retorno, foi muito, muito gelada. Era Crespo o tempo inteiro. Gritaram Crespo no estreia. Na estreia contra o Ceará, não Ceará, foi? Isso aí. E assim, a coisa precisou
a uniformizada, independente, se mobilizar e publicamente declarar um apoio ao Rogério para o resto da galera aí no embalo. Isso aconteceu. O movimento da Independente acabou sendo importante para que a relação voltasse aos pouquinhos a ser como antes. É bobagem a gente falar, porque o que existia anteriormente, isso, e eu não estou nem falando de 2017, eu estou falando de até 2015, era a relação com o jogador. Aquela relação não vai voltar. Talvez voltasse se ele conquistasse coisas muito grandiosas. Aí se somaria. Isso. Mas é algo difícil de acontecer, né? Você tem aí quais exemplos? O Renato no Grêmio, mais algum? Não. Sendo um cara que foi o maior da história do clube como jogador. E o Zidane lá fora com o Real Madrid, mas é outra parada. Outro, sim, e é outro tipo de relação também, né? Sim. É como existe aqui a nossa, o sonho perfeito, o mundo ideal seria o Rogério Libertadores, né? Ganhando uma Libertadores pelo São Paulo. Aí, meu, encerra a carreira. Aí não existiria nem mais a discussão do maior. Não, né? Da maior figura da história do São Paulo. Nenhuma. Porque da maior figura, eu acho que tem ali um embate de Tele e Rogério. Raí, não? Também, acho que também não dá para... É muito normal alguém colocar o Raí como o maior, porque o Raí muda realmente o São Paulo de patamar. O São Paulo vira um time internacional a partir do êxito do Raí ali, sendo ultra decisivo, né? Nos momentos chave ele sempre aparecia. É o Olimpo, né? É o Olimpo do São Paulo, esses três. Acho que são... Tem muito mais gente, mas assim, como expressão de conquistas, acho que são os três. Se o Rogério também tivesse conquistado coisas importantes, se ele vier a conquistar coisas importantes como treinador, ele vai estar acima dos dois nesse Olimpo. Eu acho que o Rogério é o único que pode ainda... É óbvio, né? O Raí também tem uma volta um pouco conflituosa, mas o Rogério, pela característica dele, de ser um cara meio inconformado, talvez ele ainda tenha um vislumbre de assim, eu ainda vou ganhar de novo com essas cores. Enfim, é o que a gente espera. Vamos para um próximo quadro, Fabião, que é os subestimados e superestimados. Mais de 500 pessoas ao vivo com a gente. Que legal. É muito legal. Compartilhe, manda um superchat, se inscreva